Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos tratando sobre a derrocada do Império Romano e dos judeus por conta da crucificação do Cristo. Então, ainda no final do capítulo 13 do livro, Emmanuel coloca como subtítulo Fim da Vaidade Humana. Começando assim: o Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou a mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas depois de suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. Perceba que a afirmação de Emmanuel é muito forte, né? O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo. Por que isso, né? Porque o Império Romano, ele tinha a característica de fundir os valores familiares aos valores culturais e filosóficos da Grécia. Não pelas guerras, mas muito mais pelo conceito de civilização, de cidade, né? Desse artefato que é uma administração pública, né? A res pública, né? Essa proteção em relação à natureza e a forma de controlar tudo isso, né? Então, a proposta seria de um único Estado, né? Em que pudesse na crosta, passar esses ensinamentos. Encontramos algo semelhante na descrição da Revista Espírita sobre o planeta, um dos planetas, se não me engano, Júpiter, em que se coloca que existe uma parte do planeta que é responsável pelo sustento material do planeta e outro pela parte cultural, religiosa, artística do planeta, né? É mais ou menos esse modelo que parece que seria acompanhado aqui na Terra. Continua Emmanuel. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa, larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Então vejam, para que se levasse a efeito um projeto desse, de educação das massas, educação da civilização, do Estado, obviamente que conta com o apoio e a inspiração dos espíritos superiores. Acontece que a vaidade, né, e o orgulho dos patrícios romanos à época acabaram impedindo que fossem fossem encontrados corações que recebessem plenamente essas vibrações, porque as disputas de posições estavam deflagradas, né? Era mais importante para o indivíduo ele mandar, comandar, do que pensar na coletividade. Continua. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida, enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Olhe a colocação também, né? Enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores. A oportunidade perdida, né, é imensa. Esses espíritos, muitos deles até hoje sofrem, né? E nós estamos falando de algo
em torno de 2000 anos, né? Vários séculos. Como a gente sabe mesmo que tem espíritos, segundo a espiritualidade superior, estão sem encarnar há milênios, né? Por força dessa recalcitrância. Muito bem. Uma vez decretado o fim do Império, que não aconteceu naquela época, isso foi acontecer 400 anos depois, né? A queda do Império Romano. 4 séculos depois, mas já naquela época, né, obviamente, com a volta de Jesus ao plano espiritual, surgiram os primeiros cristãos, né? E é interessante que a gente analise esse grupo, né, que conviveu com o Cristo, muitos, e outros foram aderindo mesmo sem o conhecê-lo. Começa Emmanuel. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas torna-se assunto obsedente para as massas anônimas e sofredoras. Quando aqui ele coloca das ideologias filosóficas, né, era a moral da época, né, era a ética que predominava na ética, né, predominava na época. Herdou-se dos gregos os pensamentos de Aristóteles, Sócrates, Platão, e na antiga Roma eram os estoicos, né? E o que se destaca principalmente dos romanos em relação aos estoicos, né, é que o pensamento, resumindo bastante, é mais ou menos o seguinte: o indivíduo, ele nasce e, portanto, traz na sua natureza algumas qualidades, e é digno aquele que desenvolve essas qualidades, né? Então, se ele é um gladiador, ele tem habilidade, ele tem que desenvolver aquela habilidade, né? E é uma habilidade natural, está vinculada à natureza. Por quê? Porque o romano entendia que o cosmo, né, no cosmo, todos temos um lugar específico, né, como uma peça de um mecanismo qualquer, né? Então, quando você pega aí um carro, né, o carro tem o volante, tem a roda, tem a calota e tudo mais. O carro é o cosmo. Então, cada um tem o seu papel. Então, viver dignamente é desempenhar bem o seu papel. Isso vale também até para o corpo humano, né? Se eu tenho um pé, esse pé ele tem uma função. Então, a função do pé é fazer com que eu ande. Ele exerce sua dignidade na medida que ele age de acordo com a sua função. Se ele for torto, ele está fora da natureza, ele está deslocado desse cosmo, né? Então, todas essas, principalmente em relação ao Estado, né? ao centurião, ao governante, ele tem um papel e ele tem que desenvolver bem o seu papel. Isso estava certinho na hora de você convencer os soldados que eles têm que lutar. Mas isso é insuficiente, né? Como o Emmanuel colocou, para estabelecer uma harmonia entre os povos conquistados, né, e o povo romano. Continua. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. Aqui, aqueles que estão fora do cosmo, aqueles que têm uma função incompleta, o pé torto, né? Que são os estropiados, né? As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação. Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Perceberam
o que significou a palavra, o que significa a palavra de Jesus para todos, né? Aqueles que estão no poder se acham encaixados no cosmos. Aqueles que não estão no poder estão alijados deste mundo. E Jesus vem dizendo, não, né? Meu reino não é deste mundo, bem-aventurados vocês. E aí, isso desperta em todos os sofredores uma esperança que eles não tinham, né? Daí o fermento para o crescimento do cristianismo. Continuando. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia e na África, e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. Ora, mesmo aqueles romanos, né, dentro, exercendo o poder e tudo mais, também têm as suas aflições, né? Porque sabemos ser um planeta de provas e expiações, então todos, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, sofrem, né? Então, a palavra do Cristo é para os doentes, para os que sofrem, que no final das contas é para toda a humanidade. Mesmo para a classe dominante, aqueles que detêm o poder, esse poder é sempre temporário, né? Ele acaba passando. E aí, ele de ter o poder, ele passa a não ter o poder. E vem a miséria, né? Tanto que tem uma figura na Idade Média chamada roda da fortuna, né? Em que o indivíduo vai crescendo, atinge o ápice da roda nos seus 4 estágios e depois ele começa a decadência. Em todos os casos, em todos os reis, rainhas e imperadores. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriarcado, né, não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. É o patriciado, tá? O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros éditos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias, e aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. À época já existiam as guildas, né? Guildas eram reuniões de profissionais de uma mesma atividade e que, para manter os seus aprendizados, os seus ensinos, eram relativamente fechados, né? No caso, como vimos na outra reunião, já assim que o Cristo partiu, existia um movimento de oposição aos romanos pelos judeus, né? Um movimento armado, inclusive, de rebelião, que gerou, inclusive, a destruição do templo de Salomão em Jerusalém, né, no ano de 70 depois de Cristo, de sorte que só esses ofícios, essas guildas do serviço funerário é que poderia manter as suas reuniões. E aproveitando disso, né, uma forma de
se esquivar da proibição, eram ali que se reuniam os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, basicamente, eram formados de mulheres, né? Principalmente de mulheres, porque os homens, de alguma forma, sempre estavam comprometidos com o próprio Estado, no exercício de alguma função operacional, né? Até como escravo, agricultor, artesão ou até como soldado, né? Vamos lá. A propagação do cristianismo. Na Judéia cresce então o número dos prosélitos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da boa nova por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Então era aquele indivíduo, né, que de alguma forma exercia uma liderança local através da propagação da palavra de Jesus, né? Quer seja diretamente, por lembranças, por comunicação verbal, por conhecimento verbal, né? Até que começam a surgir os evangelhos, né? Que só vão ocorrer 30 anos depois do desencarne de Jesus. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e obstáculos das fronteiras. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição, em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Existe uma coleção de livros chamada A História do Mundo Privado, né? E ela se divide em períodos da história, né? O primeiro volume trata justamente desta era, do início da civilização até o século I ou II, salvo engano, né? Da era cristã. E nessa história do mundo privado, né? São analisadas as relíquias e os fragmentos deixados daquela época. E se percebe que se descreve que na formação dos primeiros cristãos eles se dividiram em dois grupos. Aqueles que se isolaram nas montanhas, nos redutos, e os ermitões, porque eles queriam se privar das tentações da cidade, e aquele outro grupo que permanecia nas cidades e estava tentando adequar os ensinos de Jesus à família romana. Esse segundo grupo, que se reuniam mais para frente, né? Já numa possibilidade de aceitação dos romanos, se reuniam em locais em que aqueles que buscavam se tornar cristãos ficavam ao fundo e testemunhavam a sua conversão. E esta foi a base da formação das igrejas, como nós conhecemos. Tinham várias igrejas, cada uma com uma interpretação diferente, mas aquela que se destacou foi a de Roma, né? Como nós vamos ver daqui para frente. Maior revolucionário de todas as épocas, não empunhou outra arma além daquela que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva.
É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu ao encanto suave de suas narrativas. Interessante que Emmanuel, aqui ele destaca um pouco mais os ensinamentos de Jesus, que não se atém tão somente à questão da religião, né? Quer dizer, a religiosidade, a crença a Deus é a ética, né? É o fim, né? Mas como é que se chega a essa ética? Através da moral, né? Do amor, da tolerância, da educação e do aclaramento, né? E olha só, o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. Então, o que Jesus nos trouxe é uma fórmula de convívio, uma fórmula de desenvolvimento individual dentro do coletivo. Todos, como espíritos, temos que evoluir, obviamente. Mas como é que a gente vai evoluir? Não é basicamente na espiritualidade. Na espiritualidade é a teoria, é a hora que você recebe a lição. Como é que você cresce? Encarnado. E encarnado é justamente onde se tem os obstáculos. Mas eu tenho que estar encarnado para aprender a trabalhar, para desenvolver a inteligência, para aprender a hierarquia, aprender tudo que a gente muitas vezes recusa por orgulho, né? Então, o ensinamento, o evangelho, né, assim como Deus, é dos vivos, é para ser aplicado, não é para ser só estudado, refletido. Sim, ele é estudado, refletido, mas ele tem que ser praticado, né? Nós temos que engolir os sapos, o brejo inteiro, na casa, no trabalho, na sociedade, no mundo. É claro que todo mundo gostaria de um mundo que não tivesse guerras, que não tivesse brigas políticas, que não tivesse essas correntes de exploração econômica, mas não temos. Não temos. E temos que modificar esse mundo para que ele seja isso que esperamos. E isso é só através da prática do Evangelho aqui, nesse instante e daqui para frente. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, gozando de paz e de tranquilidade. Iniciamos os trabalhos desta palestra doutrinária fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos fazendo a leitura da quarta parte do Livro dos Espíritos. Trata das esperanças e consolações. Nós estamos no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, e o assunto que nós estamos tratando é sobre a felicidade e a infelicidade relativas que o espírito pode gozar enquanto está encarnado na Terra. Nós já lemos nas palestras anteriores as questões que vão da 920 até a 930, né? Estamos na 930 agora, lemos até a 929. E vamos dar continuidade à leitura e à discussão que nós estamos levando a efeito.
Questão 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meios de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem esses preconceitos de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Então Kardec coloca na pergunta dele que se nós deixássemos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e se a gente procurasse meios de sobreviver, né, com certeza nós encontraríamos alguma forma de manutenção da vida. Mas ele está se referindo aqui àquelas pessoas que, mesmo colocando todas essas coisas de lado, têm as limitações por conta da moléstia, né, por conta de doenças ou por conta mesmo de algum tipo de dificuldade, seja de locomoção ou de fala ou alguma coisa parecida, né? Então, a resposta do espírito, ela demonstra o quanto a gente precisa desenvolver o amor ao próximo. Ele diz o seguinte: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, o que a gente percebe nessa resposta? Que a construção de um mundo onde ninguém morre de fome, ela depende única e exclusivamente de nós, né? Que nós estamos no mundo em condições de produzir e prover alimentos, moradia, vestuário e saúde para todos os habitantes, todos eles, todos os encarnados. Que quando a gente tem alguma dificuldade, essa dificuldade ela é provocada pela ação egoísta de alguém ou pela nossa própria ação vaidosa, egoísta e orgulhosa. Então, os defeitos e os problemas sociais que a gente enfrenta são, na verdade, construção nossa mesmo. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as classes felizes? Resposta do Espírito. Nenhuma classe social é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, o que a gente tem a falsa impressão, né? Nós temos a falsa impressão de que porque, por exemplo, uma pessoa tem muito dinheiro, ou tem juventude e dinheiro, ou tem juventude, beleza e dinheiro, ela é feliz, né? A gente tem o conceito de que a beleza traz a felicidade, de que a riqueza traz a felicidade e de que a juventude, somada a essas outras duas, também traz a felicidade. Cada uma dessas situações,
o jovem, o rico e o belo, tem também as suas aflições que a gente não está vendo, ou que a gente não reconhece, né? É muito comum uma pessoa que tem riqueza, por exemplo, conviver com pessoas da família que têm alguma dificuldade de saúde ou com algum problema ela própria de saúde, né? Pessoas que estão muito jovens, conviver com a insegurança, com as incertezas, com a falta de experiência e de maturidade, né? Com decisões tomadas de forma intempestiva. Cada uma dessas situações provoca algum tipo de aflição, provoca algum tipo de vicissitude. Então, a felicidade perfeita e imaculada que a gente imagina, que a riqueza, que a beleza, que a juventude, ou que todas essas três coisas juntas, ou que qualquer outra ideia que a gente faça de felicidade material possa nos fornecer, elas são invariavelmente falsas. Desculpa. Invariavelmente falsas, porque dificilmente a gente vai associar uma felicidade egoística só nossa, só nós estamos bem, e, por exemplo, os familiares não estão bem, as pessoas que a gente gosta não estão bem, e a gente vai se sentir feliz com isso, né? Dificilmente você vai ter tudo isso e vai poder, por exemplo, caminhar pelo mundo com todas as dificuldades que o mundo oferece, seja por insegurança, seja por violência, seja por sofrimentos alheios que acabam te tocando o coração. Então, essa felicidade imaculada, num planeta de provas e expiações, ela inexiste. O que a gente consegue estabelecer são momentos de felicidade e uma felicidade relativa, não uma felicidade plena. Continuando aqui nas questões de Kardec nesse tema. Por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? Resposta do Espírito: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa ideia de que a maior quantidade de pessoas que existe no mundo está praticando o mal. E que existem pouquíssimas pessoas praticando o bem, né? Nós temos ainda a sensação, muitas vezes quando a gente está se esforçando por praticar o bem, de que a gente está isolado, que a gente está sozinho, que não tem outras pessoas fazendo a mesma coisa. Na verdade, tem gente praticando o bem o tempo todo, no mundo todo. O que não tem é a mesma pessoa sempre praticando o bem o tempo todo. Então, nós temos momentos em que nós estamos equilibrados, estamos conscientes, temos a boa vontade e colocamos o nosso amor ao próximo em ação, somos tocados por essa ou por aquela situação, por esse ou por aquele parente ou amigo ou conhecido, e acabamos por fazer algum ato caridoso, e isso nos faz nos sentir bem. Temos outros momentos de desequilíbrio, né? E nesses momentos de desequilíbrio a gente acaba por perder um pouco o autocontrole e acaba por criar situações muito complicadas, das quais a gente acaba se arrependendo posteriormente. Ocorre que no estágio atual de evolução em que nós nos encontramos, somos ainda espíritos em provas e expiações, nós oscilamos entre a prática do bem e a prática do mal, né? Preponderantemente, num planeta de provas e expiações, o mal faz mais barulho. Então você vai ver as pessoas que fazem mal tentando, de todas as formas, demonstrar para a sociedade que a forma delas pensar é que está correta.
Então a injustiça que elas estão praticando, na verdade, está correta. É isso que eles tentam passar para você. Mas eles próprios sabem que não está correto e a sociedade sabe que não está correta. Nós estamos num processo em que isso deve mudar. Preponderantemente, as pessoas que fazem o bem, elas tendem a fazer o bem de forma mais quieta, porque elas têm um certo receio dessa ostentação e dessa forma violenta de defender as próprias convicções que o mal tem. Então, até por uma questão de preservação de si mesma, por uma questão de não ficar passando por bobo ou por tolo, a pessoa que faz o bem, ela faz o bem meio que em silêncio. E a pessoa que faz o mal fazendo barulho à beça, né? Então é por isso que a gente tem essa sensação que Kardec colocou de que o mal prepondera sobre o bem na maior parte do tempo no mundo onde a gente está. Efetivamente ele prepondera, mas não o que eu quero que fique claro é que aquelas pessoas que são realmente más e que se comprazem com o mal e que não buscam em nenhum momento fazer o bem e que estão sempre maquinando e planejando o mal, essas pessoas são minoria no mundo, muita minoria mesmo. O que a gente tem é uma preponderância, um maior número de pessoas que oscilam entre o bem e o mal. E nesse oscilar entre o bem e o mal, a gente ainda faz mais mal do que bem. Mas dificilmente você vai encontrar os dois extremos. Pessoas que só pensam e desejam o mal, nesse estágio em que a gente se encontra, e pessoas que só pensam e desejam o bem. Esses dois extremos você não vai encontrar. E dentro dessa não é que você não vai encontrar, você vai encontrar com uma certa raridade. E dentro dessa graduação de prática de bem e de mal, a gente vai ter várias pessoas que estão mais próximas do mal e pessoas que estão mais próximas do bem e tentando, vamos dizer assim, se manter mais próximo do bem do que do mal. A questão 933 ela é bem longa, eu vou ler a pergunta e a resposta do Espírito, porque o Espírito, ele me parece estar buscando fazer uma espécie de resumo das questões anteriores, que a gente vai tentar ler e comentar. 933. Assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, o homem também seria o causador de seus sofrimentos morais? Resposta do Espírito. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da sua vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não. Compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra o verdadeiro inferno. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse,
inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme, secar de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter a inveja nenhum objeto determinado. Então esse quadro acontece mesmo quando a inveja não tem um objetivo, um objeto determinado. Há pessoas invejosas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, essas pessoas trabalhariam para reduzir tudo ao nível aonde se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça quando desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar-se seus pensamentos para o infinito que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros consideram calamidades. Referimo-nos aqui ao homem civilizado, porque o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que a infelicidade, o afeta mais. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Eu quis ler essa resposta completa porque ela, para mim, ela praticamente dispensa comentário. Ela é um resumo de tudo que a gente discutiu até aqui, né? O nosso tempo já acabou. Eu espero que vocês tenham apreciado aí os conceitos que a gente recebeu dos espíritos nessas questões. E eu deixo vocês com esse pensamento de que depende única e exclusivamente de nós construir essa felicidade. E se a gente raciocinar sobre quais são os motivos pelos quais nós somos infelizes, a gente vai perceber que quando eles são materiais, foram as nossas atitudes que os provocaram. E quando eles são do sentimento ou morais, foram as nossas imperfeições morais, as nossas falhas de caráter, a nossa falta de virtudes desenvolvidas é que provocaram essas situações. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos e a gente se vê na próxima palestra.